ano e continuo lá fazendo parte da equipe da psicologia e vou apresentar um pouco de relato experiência do que a gente vivenciou aí na pandemia lá na escola, para me apresentar para todos. Será linda a mesa. Então tá, eu vou apresentar, eu pensei mais ou menos, né, em ir apresentando, fazer uma introdução, né, sobre a mesa, e aí apresentando, né, cada uma, o título do trabalho, e aí, enfim, né, para poder dar um segmento mais ou menos na ordem das apresentações. Então, assim, antes de tudo, eu quero agradecer muito, né, o convite do grupo do Infantia para participar dessa mesa redonda, né, poder compartilhar com todas vocês desse momento, né, que é momento de construção, de conhecimento e principalmente de alegria. Eu acho que é sempre uma alegria poder escutar, poder refletir, poder pensar, né, sobre os processos de desenvolvimento, sobre a psicologia escolar, sobre a psicologia, enfim. Eu sempre penso que falar da infância, falar do desenvolvimento infantil, para mim é sempre falar de esperança, de possibilidades e esperança. Assim, eu tenho essa conexão de pensar quando nasce uma criança, nasce uma esperança, né? Nesse sentido de, enfim, que abre-se caminhos a inúmeras possibilidades sobre o desenvolvimento, sobre como atuar, sobre o futuro delas, sobre o nosso futuro. Enfim, independentemente do contexto, sempre tenho essa, desde a graduação, eu tenho essa coisa, assim, já uma criança como uma esperança, né, uma porta aberta a infinitas possibilidades. Né? Então, quando li, né, o resumo da mesa e vi a proposta, eu realmente me conectei com essa minha concepção, né, sobre a infância nesse sentido, porque eu acho que é uma mesa que mostra isso, muito claramente, né, uma mesa que reúne trabalhos, né, que ensinam, né, que mostram que o espaço não há de ser uma limitação, né, não há de ser uma limitação para o desenvolvimento, para essas possibilidades de desenvolvimento infantil, não é um impedimento da atuação, né, então, assim, minha conexão, quando eu li o resumo dos trabalhos, e a proposta foi isso, né, tipo, onde há pessoas, onde há objetos, onde há recursos, há possibilidades de desenvolvimento. Né? Assim, não precisa de colocar em caixinhas, né, para que seja possível potencializar, né, processos de desenvolvimento infantil. Então, eu acho que é essa a mensagem principal, né, da mesa, nessa ideia de que, enfim, né, tipo, independentemente do contexto, se existem pessoas com intenção educativa, com intencionalidade educativa, é sempre possível promover desenvolvimento, né? É sempre possível transformar esse espaço num lugar de otimização do desenvolvimento. Então, né, isso. Essa mesa é uma mesa que eu vi claramente que era uma mesa muito bonita por reunir profissionais, né, de educação que estão atuando ou que estão, enfim, que fizeram suas pesquisas em ambientes diversos, como a escola, hospital e as casas, né? Então, eu acho que é uma mesa que ratifica essa mensagem, né, de que há possibilidade educativa independentemente do contexto, né, que há possibilidade educativa. Então, isso é a conexão com a esperança, para mim. E aí, enfim, né, assim, para coordenar um pouco a ordem, né, a gente já tinha comentado, mas para as pessoas que chegaram, né, a ordem que a gente vai seguir está dentro dessa lógica, né, dos contextos. Então, para falarem as apresentadoras, né, vão falar do contexto escola, hospital e lar. Né, essa é a ordem que a gente vai seguir das apresentações. Então, para falar, vou apresentar, né, em geral, e depois vamos uma por uma. Então, para falar sobre o desenvolvimento na escola, né, a gente vai ter a apresentação de Joana Saramanho, com o título Consciência Fonológica, o uso de objetos e práticas de leitura compartilhada com crianças do terceiro período de educação infantil, como precursores do processo de alfabetização. Em seguida, a gente vai ter a apresentação da Vanessa Barros, com desenvolvimento da consciência fonêmico-fonológica de crianças do campo, no Distrito Federal. Posteriormente, a apresentação de Aline Duarte, sobre o uso do jogo adição com cabide, como estratégia para o desenvolvimento das funções executivas, um relato de experiência numa escola no DF.
E, posteriormente, para entrar, né, nos processos de desenvolvimento em contextos hospitalares, a gente vai ter a apresentação de Daniele Barreto, que ela vai explicar sobre os vínculos iniciais e desenvolvimento infantil, interação entre cuidadores e o bebê prematuro na UTI neonatal, e, finalmente, para falar sobre o contexto lar, né, a gente vai ter as apresentações de Thais, que ela vai nos explicar sobre a importância dos usos dos objetos na atenção compartilhada, e, finalmente, Larissa, né, Larissa Lopes, que vai apresentar sobre o retorno às aulas presenciais e as vivências dos alunos neurodiversos. Então, a última apresentação de Larissa também, né, foi pensada nesse contexto, né, enfim, da proposta da mesa redonda, para ser a última apresentação exatamente por isso, né? Tipo, fala sobre o retorno às aulas, então a mensagem também entendo que está conectar com essa ideia de que, de uma maneira ou outra, é sempre possível retornar, né? Proporcionar os processos educativos. Enfim, a gente pode começar, Joana, se você já estiver preparada, você pode começar quando você quiser. Joia, bom dia a todos. Eu sou Joana Sarmanho, vou falar sobre consciência fonológica, né, e o uso de objetos na educação infantil como precursores do processo de alfabetização. Eu vou tentar compartilhar aqui os slides, mas antes de começar, eu queria dizer o meu projeto é um projeto que está bem no início, né? Eu estou no meu primeiro semestre, eu formei o ano passado em pedagogia, eu estou no meu primeiro semestre do mestrado profissional, o meu orientador, o professor doutor Francisco José Herrera, e vou aqui trazer para vocês as ideias que estamos tendo com o nosso trabalho, tá? Só um minuto. Gente, eu não tenho muita intimidade com essa plataforma. Alguém sabe como é que eu faço para compartilhar os meus slides? Lênia tem muita experiência. Mas ainda ela me engana, tá, gente? Mas você clica nessa setinha. Eu achei tela, janela e guia, mas eu vi que não é janela, né? É tela inteira. Você vai em PowerPoint? Tá, isso. Deixa eu ir aqui. Inteira. Obrigada, Lênia. Nada. Uai, gente, mas eu não tô achando. Não tá aparecendo os slides. Você já... Onde que tá o teu slide? Tá no PowerPoint? Tá no PowerPoint, tá aberto aqui, já tá aqui. Tu vai clicar na janela, não deu certo, não apareceu para ti? Não, só abriu e tá mostrando a tela que eu tô com vocês. Deixa eu ver. Porque para mim aparece aqui apresentar, aí em uma janela aparece tudo que está aberto. Caso o teu PowerPoint não tenha aparecido nessa possibilidade aqui, deixa essa tela aberta, né, do que tu iria selecionar, e abre lá o PowerPoint de novo e minimiza, vê se aparece. Peraí, eu vou abrir, eu vou em janela, tela inteira. Não, janela, para compartilhar. Janela, beleza. Aí aparece o que está aberto para ti. Se tiver aberto só o teu navegador, vai aparecer lá o navegador. Isso, aí eu vou nos meus slides. Abre o slide e fecha de novo, só para ver se ele aparece, se ele é jogado na tela. Deu certo? Não. Quando tu tá na janela aqui de compartilhar... peraí, eu vou compartilhar aqui a minha tela para te mostrar. Tá bom? Gente, Não se preocupe. A tecnologia sempre... Deixa eu só fazer um comentário, Vinícius. Você, voltando lá, antes de tentar essa do Vinícius, você vai clicar, Joana, e vai aparecer uma série de imagens pequenininhas, deixa eu ver. Você vai clicar e vai aparecer compartilhar, assim, um negócio meio infinito na sua frente, assim. Você precisa clicar em cima dessa imagem e depois embaixo compartilhar. É isso aí vai que ficar não... assim. Aí você fez isso? Fiz, mas aí só aparece a tela que eu tô com vocês. Não aparece essas outras opções, entendeu? Luana, você não quer mandar o arquivo para mim para o WhatsApp e eu compartilho para você? Acho que é mais fácil, né?
Ou então, se vocês quiserem, eu apresento sem slide também. Como for melhor para você. Se você sentir que precisa apoiar sua fala no slide, você envia, né, para a Vanessa, por exemplo, e ela projeta. Vocês estão conseguindo me ouvir, né, direitinho? Uhum. Tá, então eu vou fazer assim, para a gente não perder muito tempo. Pode Só um ser? pouquinho. Só um pouquinho antes de começar, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão participando dessa mesa. Eu sou a professora Jane Farias, aqui do Laboratório de Psicologia Escolar. Então, é um prazer imenso estar com vocês e quero agradecer muito a participação de vocês nessa mesa e mais do que isso, né, já convidar para o próximo. Pessoal, deixa eu ver aqui, ver se deu certo agora. Tá, então, um abraço a todos. Oi? Estou passando só para dar um oi mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Jane. Obrigada. Está aparecendo os meus slides agora? Tá. Agora apareceu. Então, pessoal, o título do meu projeto é Consciência Fonológica, o uso de objetos em práticas de leitura compartilhada, com crianças do segundo período da educação infantil como precursores do processo de alfabetização. É um projeto que está bem no início e a motivação para esse projeto, né, é o meu interesse pessoal e os trabalhos anteriores relacionados à alfabetização e letramento. Durante a graduação, eu participei de alguns programas, iniciação científica, residência pedagógica, e nesse tempo eu me interessei pelo assunto, e aí fiz alguns trabalhos relacionados. O interesse em trabalhar os processos precursores, né, da alfabetização, o meu próprio trabalho com educação infantil. Hoje eu sou professora de uma escola particular, né, trabalho com crianças pequenas, numa turma de crianças com 4 anos. E as mudanças sugeridas por parte do meu orientador. O problema da minha pesquisa, ele traz a seguinte pergunta: quais indicadores da ação do uso de objetos e comunicação relacionados à consciência fonológica emergem em atividades de leitura compartilhada em crianças do último período da educação infantil de uma escola da rede pública do DF ao longo de um semestre escolar? As palavras-chave são consciência fonológica, educação infantil, leitura compartilhada e o uso de objetos. Os sujeitos da pesquisa são as crianças. Na verdade, não esse terceiro período aqui não é, tá, gente? É segundo, porque na escola pública não é terceiro. Aí eu troquei porque estava pensando no meu, né? Porque é diferente, né, particular. Mas são crianças do segundo período da educação infantil e a professora regente. O objetivo geral do trabalho é desenvolver um trabalho que ressalte a importância do desenvolvimento da consciência fonológica em crianças pequenas, né, com o uso de objetos. Os específicos são apresentar um mapeamento inicial sobre o desenvolvimento real das crianças com relação à consciência fonológica, observar o que emerge com relação à consciência fonológica a partir da relação professor, objeto e crianças em situação de leitura compartilhada, observar a organização desses espaços para os momentos de leitura e quais são os objetos utilizados nesses momentos. Os procedimentos metodológicos, pensamos numa pesquisa, uma observação não participante, a abordagem do problema ela vai se dá em um modelo misto. Os procedimentos técnicos são o levantamento bibliográfico, né, a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa na plataforma Brasil, o qual a gente já pretende submeter agora em fevereiro, e tendo passado pelo Comitê de Ética, já começar a pesquisa de campo, né? Então, a gente tem pensado em um semestre, e aí começamos com as entrevistas, né? Vamos utilizar recursos audiovisuais para gravar esses momentos das crianças, né, em sala, com a professora. Vamos utilizar o software Ellen e o RStudio, né, na análise de dados, e a gente pretende começar isso já no segundo semestre de 2022. A fundamentação teórica, se eu fosse começar a fazer isso hoje, eu penso em um capítulo, né, para trazer essa importância dessa compreensão em relação à consciência fonológica.
Um outro tópico dentro do capítulo seria por que trabalhar a consciência fonológica na educação infantil, né, trazer essa importância. Hoje existe muita discussão, né, se deve ou não trabalhar, as pessoas confundem muito, acham que a gente está querendo alfabetizar a criança pequena, né, criança da educação infantil, e também trazer que papel a consciência fonológica desempenha para esse processo de alfabetização. O capítulo 2 seria sobre leitura compartilhada na educação infantil, né, trazer essa importância também, e um outro capítulo seria trabalhar a questão da pragmática do objeto. Os autores seriam, a princípio, foram pensados Arthur Gomes de Moraes, Merrill Jack Adams, que trabalha um programa de consciência fonológica na educação infantil, Jean Piaget, Levi Vygotsky, o Charles Sanders Peirce, a Cíntia Rodrigues com a pragmática do objeto, trabalhar a linha Eyre com a teoria da... esqueci agora. Que trabalha as fases da alfabetização, né? Conexionista, teoria conexionista. Possivelmente Renan Sargiani também. E, por fim, é isso, pessoal. Muito interessante o seu projeto, né? Eu acho que também a mensagem também está nesse lugar, né? Tipo, abrindo portas para novos conhecimentos, né? Para gerar novos conhecimentos. Então, eu acho que será bem interessante poder articular aí, né? Os usos dos objetos acho que é um trabalho bem original. No final, se a gente tiver tempo, a gente faz mais algumas perguntas sobre suas hipóteses e expectativas iniciais. Agora a gente pode passar para a apresentação de Vanessa, né? Vanessa Barros, com o trabalho sobre o desenvolvimento da consciência fonêmico-fonológica de crianças do campo, né, no DF. Bom dia, já estou compartilhando os slides, está todo mundo vendo? Sim. Sim? Bom dia, eu sou Vanessa Carla, né, mestranda também do programa de pós-graduação de educação da UNB, orientanda do professor Francisco Rengifo Herrera, e vou falar um pouquinho também desse processo, né, do projeto de pesquisa, cujo objeto de estudo é o desenvolvimento da consciência fonêmico-fonológica de crianças do campo DF. Deixa eu passar aqui. A questão de pesquisa que eu trago é quais as mudanças podem ocorrer no desenvolvimento da consciência fonêmico-fonológica de crianças do campo do segundo período da educação infantil, durante atividades que envolvem o uso de jogos de memória, letra, figura e objeto. Para entender um pouquinho, né, da pesquisa, eu trago aqui alguns conceitos importantes, que é sobre a consciência fonológica. A consciência fonológica, ela trata de uma competência metalinguística, ela abrange as noções de estrutura da fala. Então, trata da capacidade de manipular os elementos sonoros mesmo da fala. A nossa linguagem oral, ela é constituída por unidades sonoras, que são os fonemas, e a representação gráfica e escrita, né, dos fonemas são os grafemas. E é importante que a criança tenha acesso a essa representação grafema e fonema para a leitura. A consciência fonológica, ela é um conceito que engloba, então, a consciência da palavra, que é aquela capacidade de dividir palavras para formar frases, a consciência silábica, a segmentação da sílaba propriamente dita, a consciência intrassilábica, que é a capacidade de isolar as unidades da sílaba, trabalhando, por exemplo, prefixos, as rimas, e a consciência fonêmica propriamente dita, que trata de manipular e isolar os fonemas. Então, para a pesquisa, a gente traz o conhecimento fonêmico-fonológico, onde trata da capacidade da criança manipular, segmentar, combinar, mover, suprimir os elementos das palavras, estabelecendo interações entre os grafemas e o fonema. E para apoiar, né, a nossa pesquisa, nós
temos aqui como fundamento teórico, e por que realizar isso na educação infantil? Nós trazemos duas teorias, a teoria conexionista de fases, desenvolvida por Linnea Ilri e colaboradores, que tem demonstrado a importância, né, das habilidades de consciência fonêmica para a aprendizagem da leitura. Essa teoria ela vai nos falar que para a criança aprender a ler, ela precisa adquirir um sistema mnemônico, ela precisa guardar na sua memória a grafia das palavras e relacionar isso com a habilidade de fazer conexão visual também com a pronúncia e o significado da palavra. Para a criança se tornar um leitor, ela precisa não só fazer a correspondência grafema-fonema, decodificar, mas também precisa transformar essa decodificação e entender a pronúncia e o significado. Por isso, a importância que na educação infantil trabalhar grafema-fonema. De modo algum está se advogando a alfabetização na educação infantil, mas trabalhar numa perspectiva lúdica. E para isso a gente traz, então, a pragmática do objeto, porque a criança do segundo período da educação infantil, ela precisa da materialidade ainda do objeto para poder construir o seu conhecimento. E a pragmática do objeto, proposta por Rodrigues, Moura e outros colaboradores, pesquisadores, tem mostrado que o objeto ele tem um papel essencial na forma como a criança vai construir o seu conhecimento numa perspectiva triádica, o adulto, a criança e o objeto. Como que isso se relaciona, então, na nossa pesquisa? A proposta da pesquisa traz, então, o jogo da memória de letra, figura, objeto, porque acredita-se que para a criança fazer a correspondência entre o fonema e o grafema, além da criança necessitar do objeto, da materialidade, ela precisa também visualizar a escrita. E as intervenções do adulto, do professor, ele vai não só compartilhar dos usos e das normas públicas desses objetos do campo e da vida cotidiana da criança, para a criança já ir se familiarizando com isso, mas também as intervenções do professor são importantes para trazer esse princípio alfabético através do jogo, fazer intervenções orais, onde a criança já possa ir se apropriando dessa correspondência e conhecendo as letras e os sons. Então, para a gente desenvolver a pesquisa, nós teremos 3 momentos. O primeiro momento seria a observação, né, numa sala de aula aleatória, em escolas que não serão identificadas, só para ver como que os professores de educação infantil do campo trabalham a consciência fonológica e como que esse professor, ao pegar esse jogo da memória, como que ele poderia trabalhar, sem intervenção alguma. No segundo momento, será realizada a análise de tarefa cognitiva do jogo, para ver os reais e potenciais usos desse jogo, como que as crianças, né, poderiam usar, tendo em vista a primeira observação, para ver como que realmente essa interação ocorre, e por último, no terceiro momento, trata-se da etapa de coleta realmente da pesquisa, que será realizada numa escola de educação infantil do campo. Por que do campo? Porque as crianças do campo, elas têm uma vida cotidiana diferenciada, os pais ficam muito no campo, às vezes não interagem tanto com as crianças, e as crianças não se apropriam dos mesmos materiais de letramento que uma criança da cidade teria. Então, a gente traz a proposta do campo, e também porque quase não tem pesquisa nessa área no campo, e seria realizada, então, a observação da prática da professora, uma proposta de intervenção, onde apresentar, né, os fundamentos teóricos das duas teorias, vídeos, realizar entrevista, e também, depois disso, como que planejar um coplanejamento junto com o professor, socializar como que a gente poderia usar esse jogo da memória na turma, e fazer videogravações que serão realizadas, né, depois a análise de dados, a análise microgenética desses dados, em categorias e subcategorias que ainda estão sendo construídas, junto com o professor orientador, para observar se ocorreram ou não as mudanças de consciência fonêmico-fonológico nas crianças participantes,
E também nesses quadradinhos que a gente vê aí, seriam 3 atividades de consciência fonológica que vão ser realizadas no sentido de avaliar mesmo o conhecimento da criança. Bem, é isso que eu trago para vocês, fico à disposição também, né, se der tempo de perguntas, e obrigada. Lindíssimo o seu projeto, Vanessa. Eu acho que é Obrigada. muito respeitoso, né, com a infância. Eu acho que o que me fez pensar, né, que me veio na cabeça, tipo, muito respeitoso com a infância, com o desenvolvimento da infância, esse cuidado em contextualizar, de utilizar os objetos que estão disponíveis, e do ponto de vista teórico tem muito, né, tem muito potencial de embasamento, no sentido de que realmente um sistema semiótico, né, posterior está se fundamentando no anterior, que são esses usos, né, desses objetos realmente que são familiares, além de tudo, né, as crianças de alguma maneira. Eu acho que tem que montar logo em seguida um novo colóquio para a gente acompanhando os resultados. Verdade, fica curioso. Agora vamos para a apresentação de Aline, né, sobre o uso do jogo, adição com cabide como estratégia para o desenvolvimento das funções executivas, um relato de experiência. A gente vai põe o seu vídeo, é isso? Lênia? Eu só queria esclarecer que esse ainda não é o meu problema. A conexão está falhando, né? Eu acho. Pesquisa. Escutando? Tá cortando um pouco a sua conexão. Realmente foi melhor ter gravado o vídeo, né? Para não contar com foi previsor. Já posso colocar? Já, Aline? Oi, Lênia. Eu só queria contextualizar aqui a mesa, que é o seguinte, aqui eu não estou apresentando o problema de pesquisa, nem o que a gente vai desenvolver ao longo desse período. O que a gente está fazendo? Meu orientador solicita que eu realize uma visita em uma escola particular e 2 escolas públicas, para a gente primeiro observar como é que a gente vai trabalhar o desenvolvimento de funções executivas, a partir da perspectiva da apreensão dos números, né? Como é que se dá essa aquisição dos números lá na primeira infância, entre 3 e 4 aninhos, e o nosso objetivo inicial é observar como é que se dá a interação do jogo, como é que se dá essa mediação do professor com a criança. Então, eu achei tão interessante essa observação, que eu resolvi, muito antes de apresentar o nosso projeto, o nosso problema de pesquisa, apresentar essa experiência para fomentar e provocar aqui a discussão entre nós, né? Eu sei que a gente não vai ter tempo hábil para isso, mas só para a gente trazer um pouquinho aqui, pré-anunciar a emergência, como bem diz a nossa querida Silvia Cavalcante, a emergência que a gente tem em trabalhar os nossos educadores infantis para o desenvolvimento de funções executivas, para essa mediação mais saudável, gerando possibilidades para as crianças, né? Aproveitando essa janela de oportunidades que a gente tem. Então, eu compartilho aqui com vocês, por gentileza, já perdoem um amadorismo, por favor, né? Fiquem só com experiência, tá bom? Como professor. Um beijo, vamos lá, professora. Vamos lá. Me confirmem se vocês vão estar conseguindo ver, tá bom? Sim? Sim, vai lá, vamos ver. Tá funcionando. Olá, sou a Aline Duarte, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação, mestrado profissional. Meu orientador é o professor Dr. Francisco José Rengel Ferreira, e hoje eu quero trazer uma experiência que é um relato de uma observação realizada numa escola particular do Distrito Federal. O título é O uso do jogo de adição com cabide como estratégia para desenvolvimento das funções executivas. Eu queria trazer um pouco do conceito do que são as funções executivas. As funções executivas são habilidades cognitivas que nos permitem controlar e regular nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações diante dos conflitos ou das distrações. E elas estão divididas em 3 grandes categorias.
primeira delas é o autocontrole, que é a capacidade de resistir contra fazer algo tentador para privilegiar uma ação desejada. Ela ajuda a criança a permanecer atenta, a agir de forma menos impulsiva, a ficar mais concentrada em seu trabalho. Está muito relacionada ao controle das emoções. A segunda categoria é a memória de trabalho. A memória de trabalho é a capacidade de conservar as informações na mente, o que permite utilizá-las para fazer vínculo entre as ideias, calcular mentalmente, estabelecer prioridades. É a capacidade de manter uma informação e começar a pensar como pode ser aplicado. E a terceira grande categoria é a flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de pensar a partir de outras perspectivas ou prioridades, de se adaptar às demandas inconstantes e permite utilizar, por exemplo, a imaginação e a criatividade para resolver problemas. E aqui tem tudo a ver. Por quê? Eu quero trazer um pouco do objetivo. O objetivo era observar a mediação de uma professora usando o jogo de adição com cabides com crianças de 5 anos numa escola do Distrito Federal. Os sujeitos dessa observação eram a professora e a turma, que era composta por 8 alunos, sendo 3 meninos e 5 meninas do pré-2, todos com 5 anos de idade. Que contexto era esse? Era uma escola particular, que se denomina socioconstrutivista, era uma escola com vários estímulos visuais, materiais disponíveis, muito próximo desses alunos, dessas crianças. E que observação foi essa? A professora convida a turma para uma revisão. Após me apresentar, ela convida a turma para uma revisão da adição. E diz assim: vamos usar o nosso jogo do cabides? Convida para a atividade. Primeiro, ela convida o aluno para que faça a distribuição dos cabides de plástico para os seus colegas. Ao final dessa tarefa, a professora elogia o trabalho da aluna e agradece o apoio. Em seguida, ela pega uma caixa com pegadores de roupa, convida agora um aluno para distribuir entre as 5 mesas que tinham dispostas na sala. Por fim, ela pega um saquinho com a quantidade de dados de papel e entrega um a cada criança. Terminou a distribuição dos objetos, a professora realiza uma instrução. Este é o jogo de adição com cabides. Cada um de vocês possui um cabide, um dado e vários pegadores na mesa. Vamos observar o cabide. Que sinal é esse que aparece aqui bem no meio do cabide? Toda a turma responde em uníssono. É a adição. Em seguida, ela faz a demonstração, informando como se daria a jogada. Ao jogarem o dado, vão apanhar um número de pegadores que saem nesse dado, colocam uma quantidade do lado esquerdo, joga novamente esse dado, pega a quantidade de pegadores e coloca do lado direito. Conta até 3 e pede para que todos joguem os dados de forma conjunta. As crianças ficam entusiasmadas, cada um grita o seu número que saiu na jogada, ao que a professora vai orientando a colocação. Parte do lado direito, parte do lado esquerdo. Ao final das 2 jogadas, a professora convida um aluno, que eu vou chamar de Sininho. Sininho, quantos pontos você tirou na primeira rodada? Sininho responde: tirei 5. Professor, e quantos na segunda? Ela responde: tirei 1. Quantos pontos você fez? Vamos juntar? Ela diz: tirei 6 pontos, tia. A professora elogia, bate palma, convida a aluna a registrar na lousa em qualquer lugar que desejasse. Agradece a participação e convida a sentar. Em seguida, convidou outra aluna, fez do mesmo jeito, que eu vou chamar agora de Docinho. Agora vamos mostrar aos colegas quantos pontos você conseguiu. Docinho abaixou a cabeça e disse que estava com vergonha. A professora estimula essa criança, diz que todo mundo está jogando, que era importante ela escrever, que estava ali para apoiar. A criança registra muito timidamente na lousa, ela elogia e convida a sentar. Realizou dessa forma a atividade com toda a turma. Ao final, ela chama a turma. Pré-2, fizemos o jogo do cabide, a tarefa do juntar. Tem pegadores no chão? Uma das alunas, que eu vou chamar de Floquinho, grita no meio da sala: tem 3 pegadores, tia. Ela elogia muito bem e solicita o apoio de 3 outros alunos para recolher esses pegadores, faz a contagem coletiva e assim conclui a atividade. Vamos lá. Eu queria refletir um pouco essa experiência, rapidamente. Vamos pensar. Estamos oferecendo, quando a gente olha para essa atividade, espaços de imaginação, criatividade, acolhimento para as nossas crianças? No momento que as crianças encontram soluções, a gente sabe que o cérebro encontra prazer, sensação de bem-estar.
Será que nós poderíamos pensar numa atividade com perguntas norteadoras, por exemplo? Quando a gente faz uma atividade desse nível, a gente está com o cognitivo, o social, o emocional, o afetivo, tudo isso trabalhando ao mesmo tempo, tudo isso acionado ao mesmo tempo. E vale dizer que, enquanto se divertem jogando, as crianças podem desenvolver funções executivas, autorregulação. E se a gente tem perguntas norteadoras, por exemplo, a gente pode trabalhar o cognitivo, o emocional, o afetivo. E aí eu me pergunto, o que essa atividade poderia explorar mais? O que esse ambiente pode proporcionar para essa criança? A gente, olhando para essa atividade, a gente ainda percebe que as crianças criaram um caminho para responder as perguntas sobre quantos pontos tiraram no jogo do cabide, e eu consigo enxergar nisso planejamento, desenvolver estratégias de respostas coerentes, e a gente pode observar a organização. Precisaram lembrar quantos pontos haviam feito para responder, regularam o comportamento, pensaram antes de falar, esperaram o momento da fala, que é controle inibitório, aguardaram ouvir a participação do colega, o lugar de fala de cada um, que a gente pode entender como flexibilidade cognitiva, e todo esse processo está acontecendo ao mesmo tempo, gente. As interações, o explorar do ambiente, a liberdade do espaço, das falas, vão depender da intervenção desse professor para proporcionar o máximo desenvolvimento dessas crianças. E aqui eu concluo dizendo, trazendo, na verdade, uma reflexão de Samitiba, que diz assim: nenhum projeto é viável se não começa a construir-se desde já. O futuro será o que começamos a fazer dele no presente. Agradeço a escuta, o acolhimento e vamos à discussão. Muito interessante também, que eu fico me repetindo, né? Dizer que os trabalhos são interessantes, mas eu acho que é um trabalho que conecta muito profundamente, realmente, com a ideia de que ter conhecimento é ter poder. Eu acho que é poder ver em uma atividade tão simples tudo o que pode estar por detrás, né? Então, quando a gente entende realmente como funciona o desenvolvimento, como funcionam os processos de aprendizagem, a gente sim consegue proporcionar, né, possibilidades de aprendizagem com os mais diversos objetos, né? Então, eu acho que é um trabalho que realmente é como se colocasse uma lupa e abrisse um mundo, né? Tipo, uma atividade relativamente simples, mas que demonstra isso, né? O quanto profissionais temos a necessidade, né, de construir um marco teórico embasado, né, para poder realmente ter possibilidade de atuação, né, enfim, de possibilidade de geração, né, de desenvolvimento, de ambientes onde é possível gerar, né, desenvolvimento. Lindíssimo, lindíssimo, Aline. Então, né, nesse momento a gente fecharia, né, os trabalhos que ocorrem, que estão ligados ao contexto escolar, né, e aí passamos agora para processo de desenvolvimento em outros ambientes. No caso, agora a gente vai falar de hospital, né, do ambiente hospitalar, com o trabalho de Daniele, em que ela falará sobre os vínculos iniciais e desenvolvimento infantil, interação entre cuidadores e bebê prematuro na UTI e neonatal. Eu vou só tentar compartilhar aqui, vocês me falam se está aparecendo. Está aparecendo? Sim. Sim, posso dar início, né? Bom, então, eu sou enfermeira, sou especialista em neonatologia e pediatria, e eu estou participando também do mestrado, como as meninas, mestrado profissional, né, da Faculdade de Educação da UNB, e o meu professor também o meu orientador, né, também é o professor Dr. Francisco. E aí vou apresentar para vocês agora, inicialmente, o que a gente está elaborando. A gente está no primeiro semestre, né, e aí é uma proposta do projeto. E aí ele vai abordar os vínculos iniciais e o desenvolvimento infantil, né, relacionando essa interação entre os cuidadores e o bebê prematuro na unidade de terapia intensiva neonatal. Aqui, só para contextualizar um pouco, alguns autores relatam que na primeira infância, já as habilidades, conquistas e virtudes que essas crianças adquirem já no início, né, da vida, elas vão favorecer as fases subsequentes de desenvolvimento dessa criança.
E na primeira infância, que são aquele período compreendido entre os 3 primeiros anos, as interações que a criança promove com os contextos sociais e culturais à sua volta, elas são capazes de remodelar essas conexões cerebrais, seu aprendizado e sua memória, né, devido à plasticidade cerebral que essas crianças possuem. E aí vários estudos indicam que já mostram, né, evidências que as crianças possuem várias possibilidades de engajamento desde o período que nascem, né? Então, aspectos neurológicos, neuropsicológicos e psicológicos, eles são essenciais para entender que esses bebês são potencialmente suscetíveis de criar possibilidades de engajamento afetivo com os outros desde os primeiros momentos de nascimento e de iniciar o reconhecimento de padrões perceptivos nesses primeiros momentos de vida também. Alguns autores indicam que a criança ela não descobre o significado ou significa o mundo por conta própria, ou seja, o adulto ele orienta ações educativas através de diferentes sistemas semióticos, né, como a linguagem, os gestos, e aí dentro dessa perspectiva, esses primeiros sistemas semióticos a que esse bebê tem acesso, por meio do uso de objetos, por exemplo, e das ações que os adultos colocam ele nesse contexto, né, como os gestos, as demonstrações, vocalizações, a criança vai formando, vai construindo, né, vai se apropriando dos significados que está sendo inserido a ela. E aí, dentro dessa perspectiva, quando o adulto se comunica de forma verbal ou não verbal com o bebê, ele vai sendo incluído nesse mundo de significados e sendo construído, né, cada vez mais complexamente nesse contexto. E aí, dentro desse levantamento, e por saber que a criança consegue interagir com o ambiente que está à sua volta e com o adulto que o cerca, eu destaco aqui a questão das crianças prematuras, né, que são aquelas que nascem antes do período previsto, né, gestacional, elas nascem antes das 37 semanas de gestação, e estudos indicam que elas podem apresentar atraso em diferentes domínios do desenvolvimento, como o motor, adaptativa, cognição, e também os estudos indicam que elas podem apresentar tem mais chances, né, de dificuldade de interagir socialmente. E aí esses bebês, muitas vezes, quando nascem, necessitam de cuidados específicos em uma unidade de terapia intensiva neonatal, que é um ambiente de internação que é especializada, né, em cuidados ao recém-nascido que tem algum agravo ou risco à saúde. E dentro desse ambiente de unidade de terapia intensiva neonatal, eles podem ficar internados entre dias a meses, né, o que muda completamente a rotina do que se é esperado pelaquela família e seu bebê. E aí, dentro desse ambiente também, essas crianças permanecem expostas a um manuseio excessivo, a estímulos dolorosos, né, a ruídos, fatores que podem interferir nas capacidades funcionais, cognitivas e comportamentais, né, e também agravar o desenvolvimento desses bebês. E aí, sabendo desses contextos, a pergunta norteadora da nossa pesquisa é quais são as características dos processos de interação e a significação dos cuidadores com bebês prematuros em uma unidade de terapia intensiva neonatal ao longo do período de internação. Como objetivo geral, a gente quer descrever os processos de interação entre os cuidadores e os bebês prematuros ao longo desse período de internação nessa unidade e, dentro disso, especificar, né, caracterizar os processos de interação entre os bebês prematuros e os adultos responsáveis pelos seus cuidados durante o período de internação, identificar a significação que os cuidadores têm a respeito do bebê prematuro e do seu relacionamento com ele, e assim desenvolver uma proposta de formação para os pais e os profissionais responsáveis pelos cuidados desses bebês, né, durante esse período de internação dentro desse hospital, e assim também contribuir para o avanço da assistência direta ao bebê prematuro. Para fazer essa pesquisa, a gente vai utilizar uma abordagem qualitativa, com desenhos descritivos e exploratórios, lembrando que vão ser respeitados os princípios e os procedimentos éticos, né, levando em consideração as resoluções do Conselho Nacional de Saúde que envolve pesquisa em seres humanos. O projeto passará pelo Comitê de Ética em Pesquisa via Plataforma Brasil, e aos participantes será entregue o termo de consentimento livre e esclarecido. Quanto ao contexto e o sujeito da pesquisa, o trabalho será realizado, então, numa unidade de terapia intensiva de um hospital-escola do Distrito Federal. A nossa amostra inicialmente será composta por 5 famílias, englobando os pais, as mães e os bebês prematuros, tá? Lembrando que os bebês prematuros são aqueles que nascem antes de 27 semanas de gestação, 37 semanas de gestação, e os profissionais que são responsáveis pelo cuidado desses bebês nesse período de internação.
Para a coleta de dados, a gente vai utilizar o prontuário médico, que vai servir para selecionar a equipe, né, a amostra, né, relacionar os bebês prematuros e fazer o acompanhamento durante esse período de internação também. Então, vai caracterizar os nossos bebês que vão ser escolhidos, né, para o trabalho, para a pesquisa. Vai ser utilizado também a observação clínica direta, que vai se dar de duas formas, a observação participante, né, participativa, e a observação por videogravações, onde a gente vai avaliar as interações entre os adultos e os bebês prematuros, e também vou realizar uma entrevista semi-estruturada com os pais e com os profissionais de saúde, né, para avaliar a significação que eles têm e a relação, né, que eles acreditam existir com esses bebês prematuros. Os dados vão ser analisados, né, a gente vai inserir na plataforma Elan e em algumas outras plataformas também para poder fazer a análise desses dados. E a gente acredita que esse trabalho se justifica porque, através dessas informações que serão coletadas, será possível produzir conhecimento que propicie mudança na percepção dos adultos em relação ao bebê prematuro, bem como melhorar a qualificação técnica e a assistência e os cuidados que vão ser prestados a essa população que é tão frágil, né, a fim de proporcionar um desenvolvimento infantil adequado. E é isso a minha proposta. Muito obrigada, gente. Eu acho que minha primeira reação foi uma feliz surpresa de saber que você era enfermeira. Eu sempre fico muito feliz de ver as interdisciplinaridades. Nesse momento eu tenho uma aluna também na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, uma aluna alemã, que está fazendo intercâmbio, e ela é estudante de enfermaria. Então eu disse para ela também que era muito bem-vinda, que eu estava muito feliz de ver, né, as possibilidades enfim, de todas as áreas que lidam com as crianças que estão preocupadas com o desenvolvimento infantil, poder pensar no desenvolvimento infantil a partir de práticas educativas, né, enfim, de poder abrir as portas a esse diálogo. Então, eu acho que enfim, você é muitíssimo bem-vinda na psicologia da educação, do desenvolvimento, né, enfim, com grandes contribuições, certamente, né, da sua formação também. E é isso, eu acho que é um trabalho também lindíssimo e que ratifica, né, não só pela sua formação, o caráter holístico integral do desenvolvimento, mas também pelo olhar, né, pela entrada que você está dando no trabalho também, de se ligar aos vínculos, de como se estabelece esses vínculos e realmente todo o impacto que causa o desenvolvimento, né, enfim, de uma criança, de uma família, né. Então, também eu acho que é para esperar os resultados com ansiedade. Obrigada, professora. Então, agora a gente finalmente, né, passa para o contexto lar, que a gente vai contar com a apresentação de Thaís, né, sobre a importância dos usos dos objetos na atenção compartilhada. Então, quando você quiser, Thaís. Bom dia, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá, vou compartilhar meus slides. Peraí. Uai, gente. Por que não quer aparecer? Thaís, quando você clica aí nessa setinha, clica em apresentar a tela inteira, vai abrir um campo assim, você tem que já estar com o slide baixado aí, né, aberto. Tá. E aí você clica em cima, vai aparecer várias telazinhas assim, infinitas assim. Foi. Aí você clica em cima e clica compartilhar. Isso. Pronto. Eu estou compartilhando vocês mesmos, com vocês mesmos, é isso? Vocês estão vendo? Aqui. Você deve ter apertado em... Sim. Apareceu agora? Sim, apareceu. Tá. É porque se eu volto para vocês, aí volta a tela de vocês, não é isso?
que compartilhar o slide, Isso. né? Então, clica nele. Isso. Você pode clicar também para ele ficar uma tela maior, Thaís. Assim. Essa tacinha aí que tem do lado. Mas aí eu não vejo ninguém. Mas não tem problema, não. Vocês estão me vendo, né? Não, eu não, mas tudo bem. Ah, não, vocês estão vendo os slides. Isso. Tá, é o que importa. Então, eu sou a Thaís. Opa. Clica em ocultar também aí embaixo na sua tela. Isso. Gente, que confusão, peraí. Deixa eu... Ah, eu vou apresentar assim, tem problema? Não, Eu vou tá aumentar ótimo, aqui. fica à vontade assim. Pronto. Então, eu sou a Thaís Gerbassi, eu sou mestre em Psicologia do Desenvolvimento Escolar, fui orientada pela professora Gabriela Mieto, e vou apresentar um recorte da minha dissertação, da minha pesquisa, né? Eu defendi agora em março de 2021, desse ano, e a minha pesquisa, como a professora Silvia já antecipou, né, foi a observação da atenção compartilhada e autismo nas relações triádicas. Um estudo a partir da mãe e seus filhos. O meu foco realmente era observar como esse fenômeno se dava no autismo, mas os dados se mostraram muito importantes também para a construção de conhecimento do fenômeno da atenção compartilhada e da importância dos usos dos objetos também no desenvolvimento típico. Para dar uma breve contextualizada no referencial teórico, eu vou passar rapidamente nos conceitos que nortearam o meu trabalho. Então, por atenção compartilhada, a gente compreendeu que ela seria a coordenação da atenção compartilhada entre dois parceiros sociais para um objeto ou um evento de interesse comum. Esse conceito ele é bem quase unânime entre os pesquisadores e ele perdura muitos anos. Assim, você vê que, né, em 84 até os últimos anos esse conceito tem sido vigente. Mas alguns autores ressaltam que é muito importante que os parceiros estejam mutuamente conscientes de que estão atentando para o mesmo alvo, oferecendo pistas e monitorando a atenção do outro durante esse fenômeno. A atenção compartilhada ela envolve uma série de habilidades, como o comportamento de apontar, seguir a direção da cabeça do outro, enfim, várias outras habilidades. E ela é muito estudada porque ela é considerada como uma das bases para o desenvolvimento da linguagem e da cognição social, e ela é considerada como um dos preditores de autismo. Por quê? O autismo parece ser o único transtorno do desenvolvimento a apresentar alterações no desenvolvimento da atenção compartilhada. E como ela essa habilidade está presente necessariamente, né? Ela tem que estar presente até mais ou menos o nono mês do bebê, ela pode ser um indicador de TEA ainda no primeiro ano, né? Pode ser um sinal de alerta para a gente poder identificar cada vez mais precocemente o transtorno. Como a gente se baseou na perspectiva da pragmática do objeto, de Rodrigues e Moro, as meninas anteriores, elas me parece que também estão se baseando nesse referencial, elas já trouxeram um pouco dessa teoria e eu vou só dar mais uma pincelada. Então, as autoras, elas defendem que as relações triádicas estão presentes desde o nascimento, que seriam isso. As interações entre o adulto, a criança e o mundo material, elas acontecem desde quando o bebê nasce. O adulto seria responsável por segmentar e apresentar o mundo material para as crianças em contextos comunicativos. Elas criticam a concepção antidualista do desenvolvimento, né, que separa o mundo social do mundo material. Então, elas não veem essa dualidade.
Elas consideram também os objetos como protagonistas nas interações triádicas e elas propõem repensar o processo da atenção compartilhada, o fenômeno da atenção compartilhada, a partir de um processo de gênese semiótica, como um contínuo de comunicação. Para a minha pesquisa, a gente identificou como justificativa como justificativas alguns pontos. Primeiro porque a atenção compartilhada, ela tem sido observada inicialmente a partir de relações diádicas e posteriormente nas relações triádicas, que aconteceria mais ou menos com a Revolução dos 9 meses. Ou seja, para a maioria dos autores, o fenômeno da atenção compartilhada ele só aconteceria a partir do 9º mês, que seria quando o bebê teria os recursos para se envolver em relações triádicas. E baseando na nossa teoria, como a gente acredita que as relações triádicas estão presentes desde o nascimento, eu gostaria de ver como a perspectiva poderia entender o fenômeno da atenção compartilhada. Muitas pesquisas também consideram a atenção compartilhada como capacidade interna da criança. Isso acaba desconsiderando as interações sociais e o mundo material. E isso gera um problema muito grande, principalmente quando a gente se depara com crianças com transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Se é uma capacidade interna, a gente tem até no livro da professora Cíntia, O Nascimento da Inteligência, ela fala, isso acaba que fica meio que na terra de ninguém, a intervenção. Já que é uma capacidade interna, o que a gente pode fazer, né? Para enriquecer o ambiente. E também a atenção compartilhada, ela é estudada muito a partir da noção de intencionalidade. Então, para muitos autores, principalmente para Tomazello e o grupo dele, o bebê ele só seria capaz de se engajar em episódios de atenção compartilhada a partir do 9º mês, né? Que é quando para ele aconteceria a Revolução dos 9 meses, que seria quando o bebê teria as noções de intencionalidade desenvolvidas. Na maioria das pesquisas, os objetos são excluídos das interações, porque eles são, né, porque para essas pesquisas eles estão separados do mundo social. E aí a gente observa uma escassez de estudo que contempla o papel das mediações semióticas do adulto. Então, nas pesquisas, o que a gente observa? Principalmente voltadas para o autismo. Pesquisas que comparam, né, a qualidade e a quantidade, né, estudos que investigam quantitativamente e qualitativamente os episódios de atenção compartilhada, mas do ponto de vista da criança, né? Então, qual seria o papel do adulto na falha, né? E falha, por favor, entendam entre aspas, né? Das crianças com autismo em se engajarem em episódios de atenção compartilhada. E, principalmente, quais são, dentro das pesquisas voltadas para o fenômeno da atenção compartilhada com autismo, a gente também vê uma escassez de estudos que contemplem quais são os tipos de usos realizados pela criança com autismo dentro das interações triádicas. Minha pesquisa tinha vários objetivos, mas como eu estou trazendo um recorte, né, tinha um objetivo geral e específicos, mas como a gente está trazendo um recorte, eu vou focar aqui, então, né, no objetivo de observar qual foi a importância dos usos dos objetos dentro do episódio de atenção compartilhada. E aí, rapidamente, para contextualizar o método da nossa pesquisa, participaram 2 crianças irmãs, sendo uma com autismo, de 3 anos e 10 meses, ele tinha um diagnóstico de TEA. Para contextualizar um pouco o nível de desenvolvimento dele, ele era autista nível 1, que é considerado um nível de autismo que necessita de pouco suporte, né? Ele era uma criança verbal e ele tinha poucos comprometimentos sociocomunicativos e comportamentais, apresentava algumas alterações na fala e na linguagem, e a irmã dele era a Bia, de 1 ano e 10 meses, que apresentava o desenvolvimento considerado neurotípico, e a mãe das crianças. O contexto da pesquisa foi na casa, né, da própria criança, no cômodo onde a mãe e a criança costumavam brincar diariamente.
Para a coleta de dados, o que a gente fez? A gente observou situações de brincadeiras livres com o objeto da casa em 2 momentos distintos. No momento da mãe, brincando com a criança com autismo e separadamente, e no segundo momento da mãe brincando com a criança típica, o Tom, né? Vamos voltar para os nomes. O Tom era a criança com autismo, então a gente observou ela usando objetos da casa, e o segundo momento ela usando os mesmos objetos da casa com a Bia, que era a filha com desenvolvimento típico. E o segundo momento foram interações de brincadeiras com brinquedos oferecidos por mim, seguindo esse mesmo padrão. No primeiro momento ela brincando com a criança, com o Tom, e no segundo momento ela brincando com a Bia. Para o procedimento de análise, a gente identificou, foram 6 sessões de filmagem no total, sendo 3 do Tom e 3 da Bia. E a gente identificou primeiro todos os episódios de atenção compartilhada nas sessões e medimos a frequência e duração de cada um deles, levando em consideração as estratégias de iniciativa de atenção compartilhada. O que seria isso? São os recursos que os participantes usaram para iniciar um episódio de atenção compartilhada, o RAC que a gente denominou como resposta de atenção compartilhada, ou seja, como um participante iniciou esse episódio, como o participante respondeu e como eles mantiveram esses episódios de atenção compartilhada. Então, a gente observou todas essas estratégias. Criamos as categorias de análise e escolhemos um recorte de cada sessão para levar para análise microgenética, que foi realizada a partir do software Elan. Uma observação importante. Foi considerado como episódio de atenção compartilhada aquele em que mãe e criança simultaneamente atentaram para o mesmo alvo de interesse comum, utilizando meios para demonstrar reciprocamente que estavam prestando atenção para o mesmo evento e monitorando a atenção do parceiro, seja por meio de trocas visuais, gestos, verbalizações ou uso dos objetos. Nos resultados, o que a gente observou? Pulei bastante. Nos resultados, o que a gente obteve? A gente observou 38 episódios de atenção compartilhada, sendo o que duraram 59 minutos, em 59 minutos de análise, somando a duração de todos os vídeos, a gente identificou 38 episódios, sendo que o do Tom e da mãe, sendo que Tom e a mãe apresentaram 21 episódios e a Bia e a mãe apresentaram 17. Isso foi um dado inédito, porque em todas as pesquisas que eu li, a gente observa que as crianças com autismo, elas apresentam uma frequência menor de episódios de atenção compartilhada quando comparada às crianças típicas. Mas tem algumas justificativas para isso, e não foi o objetivo da pesquisa, e como a gente tem um tempo curto, eu não vou me estender nisso. Mas o que importa aqui é que desses 38 episódios de atenção compartilhada, em apenas 8 episódios não foram identificados o uso dos objetos alvos de interesse compartilhado. E no caso do Tom, não foram observados usos atípicos nem estereotipados dos objetos, que é muito raro também em casos de TEA. TEA é o transtorno do espectro autista. Os resultados. Os usos dos objetos foram as estratégias mais utilizadas pelos participantes para iniciar um episódio de atenção compartilhada, tanto pela criança com autismo, quanto pela mãe, quanto pela criança com desenvolvimento neurotípico. Aqui a gente observa todas as estratégias usadas, os gestos também foram bastante utilizados, e os gestos, eles são o recurso mais estudado entre os pesquisadores para observar o fenômeno da atenção compartilhada. Mas a gente observou que aqui nessa pesquisa, os usos dos objetos foram os recursos mais utilizados. Um dado interessante foi que, por 4 vezes, a mãe tentou iniciar episódios de atenção compartilhada com as crianças por meio da combinação de gestos e verbalizações, mas ela não obteve êxito, ou seja,
ela ficava apontando para o objeto ou mostrando o objeto para chamar a atenção da criança, para iniciar um episódio de atenção compartilhada, e tanto a criança com autismo quanto a criança com desenvolvimento típico não responderam. Mas quando ela começou a usar o objeto, as crianças se interessaram e responderam e responderam à iniciativa da mãe. Eu trouxe 2 exemplos aqui de momentos de 2 momentos de atenção compartilhada. Esse aqui foi do Tom, na sessão 2. Desse lado esquerdo, vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Sim. Tá. Então, desse lado aqui, eu não sei se é o direito ou o esquerdo, a gente observa na verdade, esse gráfico, são 2 gráficos que estão comparando 2 momentos. Esse aqui é um momento de atenção compartilhada que não obteve e não apresentou o uso do objeto alvo de interesse compartilhado. Não, desculpa. Esse gráfico, ele não teve uso dos objetos, do objeto alvo de interesse compartilhado. E aí, desse lado, o objeto de interesse compartilhado foi utilizado. Então, já comparando os 2 gráficos, a gente observa que quando o objeto alvo de interesse compartilhado não foi utilizado, a gente observa uma sessão que foi menos duradoura e com menos trocas semióticas. Quando o objeto foi utilizado, a gente observa que ele apresentou uma duração maior e com mais trocas semióticas. Isso aconteceu em todas as sessões, né? Porque para análise microgenética a gente levou 2 episódios para cada um, sendo um com uso dos objetos, outro com que não teve o uso do objeto alvo de interesse compartilhado. E desse lado aqui, a gente observa que a mãe, ela tenta chamar a atenção da criança aqui, para iniciar um momento de atenção compartilhada, por meio de gestos. A criança, essa linha aqui é a atenção da criança. A criança, ela não está olhando para a mãe, ela está olhando para outros focos. E a mãe está tentando apontar para o objeto sem êxito. Quando a mãe inicia, aqui é o uso do objeto, quando a mãe inicia o uso do objeto, a criança com autismo olha para a mãe e olha para o que a criança faz, o que a mãe faz com o objeto. E o episódio de atenção compartilhada é iniciado. E uma coisa que eu acho legal é que, quando você põe no gráfico, você vê tudo funcionando e é muito lindo, assim, é emocionante. Porque a mãe está olhando para a criança, está apontando e está falando. A criança não está prestando atenção, enfim, está olhando para outros focos. Quando a mãe inicia o uso, a criança não só olha para a mãe e para o que ela está fazendo com o objeto, como ela também verbaliza. E isso é foi bem emocionante mesmo, quando a gente viu no gráfico. Esse foi o momento com a criança com autismo. Esse aqui é com a criança típica, que também aconteceu a mesma coisa. A Bia, a mãe está aqui, é a direção do contato visual da mãe, então a mãe alterna o olhar entre o objeto e a criança, objeto e criança. A criança está virada de costas, então eu não consegui nem analisar para onde que ela estava olhando. E a mãe aponta para o objeto e verbaliza, para tentar chamar a atenção do objeto para a criança. E a criança não responde. Quando a criança estava de costas. Quando a mãe começa o uso do objeto, a criança olha para o objeto, depois, e o episódio de atenção compartilhada é iniciado. E eu achei bonitinho aqui, que eu até circulei, porque nesse momento aqui que a mãe está falando, está tentando chamar a atenção do objeto, está tentando chamar a atenção, e a criança fala algo do tipo assim, não quero, mãe, me deixe em paz. E aí, quando ela usa o objeto, a mãe usa o objeto, a atenção compartilhada é iniciada. Vamos lá. Então, de uma maneira geral, o que a gente viu? Que realmente os usos dos objetos foram estratégias poderosas para iniciar o episódio de atenção compartilhada e responsáveis por uma maior duração na manutenção desses episódios.
A gente observou também situações em que a combinação de gestos e verbalizações não foram suficientes para iniciar uma atenção compartilhada entre os participantes, e isso pode prejudicar bastante alguns dados, né, que observam se a criança responde ou não, a criança com autismo principalmente, responde ou não ao episódio de atenção compartilhada apenas para o que o adulto está apontando. Aí só um segundinho, desculpa, se você puder ir fechando a discussão, marque nada, porque a gente já passou um bocado do tempo e falta a apresentação da Larissa. É interessantíssimo, Desculpa. mas assim, só para ir fechando, né, dando a conclusão geral para ir fechando a apresentação. Tá joia, pode deixar. Uma regulação de tempo somente. Desculpa, professora. Nada. Então, a gente observou também que, né, outros recursos semióticos também foram importantes, verbalizações, reações emocionais e aspectos comunicativos. E a gente observou também que a ação da criança e do adulto são interdependentes, né? E aí a gente coloca a seguinte reflexão: seria possível pensar nos prejuízos apresentados pela criança com autismo sem considerar as interações em que elas ocorrem, os objetos compartilhados e o papel do adulto nesse processo? E aí, só para fechar mesmo, o que eu acho muito legal de ressaltar é que, assim, nosso objetivo aqui não foi minimizar as alterações da atenção compartilhada no autismo, até porque elas acontecem, elas estão presentes, sim, mas considerar quais outros recursos, muitas vezes atípicos, que essas crianças podem lançar mão para iniciar e manter situações de atenção compartilhada, a fim de ampliar maneiras alternativas de atuar e sentir juntos. Isso aqui é um trecho da Benassi, que também estuda autismo dentro da perspectiva. Então, é porque eu tinha que ter botado a referência dela e não coloquei. Muito obrigada, desculpe aqui por ter atropelado o tempo aqui, e agradeço a oportunidade. Acontece sempre quando a gente é tão apaixonado pelo nosso tema e realmente explica algo apaixonante. Então, a gente também dava pena de cortar no você, porque é lindíssimo o seu trabalho. Eu acho que é um trabalho que mostra muito, de maneira muito potente, o impacto, né, de uma interação quando envolve uma intencionalidade, quando envolve um objeto, né, quando envolve os objetos. Então, é lindíssimo, realmente. Muito obrigada. Agora a gente passa para a última apresentação, né, da Larissa, que faz esse fechamento belíssimo também, né, com a ideia de que do retorno às aulas presenciais e às vivências dos alunos neurodiversos, com essa ideia que a gente comentou anteriormente da diversidade dos contextos e das possibilidades sempre de proporcionar ambientes educativos, né, proporcionar oportunidades educativas. Quando você quiser. Olá! Bom, acho que já me apresentei lá no início, vou fazer brevemente a apresentação para quem entrou agora, né? Já vou colocar nos slides. Eu faço... Só um minutinho, deixa eu fazer aqui com concentração para não dar... Estão enxergando? Acho que sim, né? Estão vendo? Vocês podem me falar, porque eu não vejo vocês. Sim. Tá direitinho. Tá certo. Bom, então, meu nome é Larissa, eu sou psicóloga, formada na UNB agora no segundo semestre, no primeiro semestre agora, né, de 2021, e eu ainda estou na UNB como bacharel, ainda estou formando em bacharel, também sou em psicóloga. Bom, eu conheci a Gabriela Meto, né, ela é minha supervisora foi minha supervisora de estágio, eu estagiei em psicologia escolar no início de 2019, e estou até hoje na escola em que eu estagiei, e vou falar um pouco sobre essa vivência desse estágio e agora, né, desse trabalho que a gente está realizando e realizou durante o contexto de pandemia, né? Bom, então o título do meu relato de experiência é um retorno às aulas presenciais e as vivências dos alunos neurodiversos. Esse trabalho foi feito com a Rayane Linhares, né, que é psicóloga escolar, e a Beatriz Macedo, que também trabalhava junto com a gente, né, fazendo parte da equipe da psicologia. Bom, contextualizando um pouco, né, introduzindo, eu vou falar um pouco sobre esse contexto de pandemia e trazendo também uma referência, né, teórica da Oliveira Neto e Falcão, de 2020, que fala um pouco sobre essa vivência também de alunos neurodiversos.
e um pouco dessa questão da exclusão desses alunos nesse ensino remoto, né, que foi a opção encontrada para dar continuidade aos processos pedagógicos dessas crianças, né? E uma das coisas que eles falam é principalmente sobre a desigualdade social ser um principal obstáculo, né, para alcançar o objetivo de realizar realmente uma educação democrática em meio a uma crise, né, pandemia. E consequência disso, assim, que foi encontrado, né, por eles também, foi uma grande defasagem social, emocional e pedagógica devido a esse isolamento e devido a esse novo método de ensino. E trazendo um agravamento das barreiras existentes, né, para a aplicabilidade efetiva dessa educação inclusiva. Então, já existiam barreiras antes da pandemia e elas foram agravadas, né, com esse ensino remoto e com esse isolamento que tivemos que seguir. Os objetivos desse relato, né, trazer à luz as dificuldades dos estudantes com deficiência durante o ensino remoto e no retorno das aulas presenciais, e relatar também brevemente algumas estratégias e intervenções que nós, da psicologia escolar, fizemos com esses estudantes, a fim de que eles tivessem um maior bem-estar dentro da escola e proporcionar uma maior amparo, assim, emocional e social para que eles consigam dar continuidade, né, a essas vivências na escola. A relevância, né, desse relato é falar sobre essa inclusão escolar durante esse contexto de pandemia, que é algo ainda não tão discutido. Tem já, né, claro, muitas... tem alguns relatos e pesquisas na área, mas acredito que a gente precisa falar ainda mais por ser um tema tão importante e ressaltar, né, a importância dessa manutenção do direito à educação inclusiva mesmo durante as crises, que no caso, na nossa crise, foi a pandemia. A metodologia, como eu já disse, é um relato de experiência, né? E falar sobre a atuação dessa equipe de psicologia escolar numa escola particular em que se aplica o método montessoriano, do maternal 1 ao 5º ano, né? Então, a gente atuou aí com 1.760 alunos, eram muitos alunos. E a nossa atuação foi uma participação bem ativa, né, em diversas intervenções e gerenciamento de crises aí durante a pandemia, e o auxílio dessa adaptação das novas medidas, né, de prevenção à Covid. E aí, de novo, né, com o objetivo de amenizar mal-estar, amenizar possíveis ações que não sejam tão inclusivas para alguns alunos, e principalmente relacionada às emoções de todos, né, que foram muito abaladas. Bom, então eu vou falar um pouco do que a gente vivenciou durante esse período de ensino remoto, né? E o que foi fornecido foram aulas, né? Tempos de aula de 2 horas para educação infantil, 3 horas para educação fundamental, sendo que uma hora era de tira dúvidas. E isso para todos os alunos. Já para alguns alunos, principalmente os alunos de inclusão e outros alunos que não tinham, né, um diagnóstico, mas estavam tendo muitas crises emocionais, e aí a gente passava também a atuar com eles de forma diferenciada, eu coloquei ali embaixo, né, a gente proporcionou, alguns professores conseguiram ter horários diferenciados para atender exclusivamente esses alunos, com duração de 30 minutos por dia, e aí... justamente porque muitos desses alunos, eles não conseguiam participar ativamente dessas aulas, eles não queriam ligar as câmeras, eles tinham dificuldade, sim, de manter atentos, envolvidos com as atividades propostas, né? Uma vez que muitos deles, principalmente por conta da metodologia, trabalham com algo concreto, né? Então, os materiais lá são muito concretos e muitos dos alunos, eles... tanto do material concreto quanto da interação ali da turma e do apoio, que com a pandemia acabou se tornando muito feito pelas famílias, né? E aí entra com esse lugar que eu estou aqui na mesa, que é falando sobre os lares, né? E aí alguns também não conseguiram participar do ensino remoto, ocorrendo até mesmo o prolongamento do ano desses alunos por conta dessa não adaptação com esse ensino, né? Isso é o prolongamento do ano, principalmente com alunos de inclusão. Bom, e uma das coisas também que foram feitas pela escola foram entregues, né, materiais, tinha uns drives, que a gente chama, né, os drive-thrus, os pais iam pegar com carros materiais, isso aconteceu para todos os alunos, mas para os alunos de inclusão, para a gente tentar trazer uma adaptação maior, fizemos
materiais específicos para a demanda desses alunos. Voltando aqui, alguns alunos, né, tiveram, sim, uma adaptação boa. Alguns alunos neuroatípicos tiveram uma adaptação, mas isso foi muita exceção. A grande regra foi realmente uma não adaptação a esse modelo de ensino remoto. E nas vivências desses alunos, né, neurodiversos durante o retorno às aulas, que foi um retorno gradual, ou seja, não foram todos os alunos que voltaram de uma vez para as salas, então teve rodízios, né, em agrupamentos, em que uma semana em um agrupamento, outra semana em outro, e para esses alunos neurotípicos, não necessitou desse rodízio, uma vez que eles têm uma dificuldade de adaptação a uma rotina, então quebrar essa rotina seria algo assim, que ia dificultar muito esse retorno para eles, né? Então, eles não participaram desse rodízio, e muitos desses alunos que voltaram, alunos neuroatípicos, voltaram muito agitados, com muita resistência durante a adaptação dessa nova rotina, apresentando uma baixa resistência à frustração, estão se frustrando facilmente, uma baixa vinculação afetiva, assim, com os colegas de turma, né, e trazendo uma baixa autoestima, principalmente falando em relação ao pedagógico. E uma das grandes consequências foi a perda de muitas habilidades emocionais, sociais, pedagógicas, que antes já tinham sido adquiridas por essas crianças. Então, a gente viu muito. Em relação ao pedagógico, foi gritante, e ao social também. Alunos que se adaptaram, por exemplo, ao online, alunos, né, de inclusão que se adaptaram online, que conseguiram acompanhar até o pedagógico, tiveram alguns que socialmente ficaram extremamente desorganizados, emocionalmente desorganizados, a chegar a um ponto de não conseguir mais também participar desse ensino remoto. Bom, então, falar rapidamente de algumas estratégias, visto, né, todo esse cenário, algumas estratégias que a gente utilizou principalmente no retorno. Focando aqui no retorno, a gente também teve estratégias para o online, e aí até a Beatriz participou de uma mesa falando sobre o ciclo das emoções, que foi algo que a gente fez, né, em relação quando elas estavam no online, mas a gente agora, na atuação, nesse retorno, a gente produziu algumas rotinas visuais para ajudar nessa adaptação, e aí um exemplo aqui, olha, de rotina, né, tampando o rosto do estudante, e aí, para que eles pudessem se organizar, uma elaboração de histórias sociais, né, com o objetivo de ajudar a incentivar determinadas habilidades sociais que foram perdidas ou durante essa pandemia, que aí seria essa história aqui, uma das histórias que a gente fez como exemplo, também tampando o rosto, né, do estudante que a gente colocou. Dinâmicas de sala de aula, né, coletivo e individual, que tinham o objetivo de refletir sobre si e sobre o outro no reconhecimento de suas potencialidades, isso falando muito da autoestima, que foi extremamente, assim, principalmente esse ano, esse semestre, a gente viu a autoestima de muitos alunos muito afetada com esse retorno, e uma dinâmica coletiva de socialização e respeito às diferenças, que também foi notado tanto principalmente pelos alunos típicos, né, que ficaram tanto tempo, e aí entra essa questão da socialização, né, a importância disso, tanto tempo longe de convivências diversas, e quando se depara dentro da sala de aula com essa diversidade, tiveram muitos conflitos, muitas não aceitações, então a gente também está trabalhando muito isso com atividades coletivas, e quando necessário também individuais. E também utilizamos muito isso, e aí sempre, né, essas reuniões com os pais, especialistas, e a escola para criar estratégias em conjunto. Isso é muito efetivo, esse laço, né, família, escola, sempre muito importante. E aí eu trouxe um artigo, né, que fala justamente sobre os desafios da educação inclusiva durante o contexto de pandemia, e esse artigo é muito legal porque ele traz dos autores, né, Passos Gonçalves Alves e doutora Coutinho, e foi feito agora esse ano, e ele traz os desafios que eles foram encontrando e dando exemplos, principalmente, de ações governamentais de vários países para lidar com isso de forma inclusiva, né, e trazendo o quanto foi importante parcerias com mídias educacional nacional, então, mídia, TV, né, as mídias de televisão, para gerar uma democratização do acesso a essas aulas, o fornecimento de dispositivos eletrônicos gratuitos e materiais didáticos também de alguns governos, de alguns países, proporcionar um acesso equitativo, né, inclusive de boas condições de aprendizagem, e aí entra a questão do recurso online de apoio aos pais durante essas aulas remotas, porque foram eles que estavam mediando com aquelas crianças, né, então, isso foi um ponto de alguns países que conseguiram fazer esse suporte,
e foi muito positivo. E apoio aos professores, né? Trabalhando essa questão da resiliência desses professores, que foi muito afetado, uma sobrecarga enorme, e professores que estavam ali, né? Trabalhando com essas crianças diariamente, tentando de todos os modos, apesar da sobrecarga e do cansaço, tentando instigar, tentando incluir, né? E resiliências, as instruções para lidar com algumas situações e capacitações e acesso à tecnologia. E aí, trazendo esses desafios, né, relatamos muito, assim, que essa observação de que os alunos neurodiversos que tiveram uma experiência positiva com o ensino remoto, né, isso ocorreu devido a uma sensibilidade, uma capacitação e um esforço muito grande das professoras e da família. Mas isso não aconteceu em todos os casos, né, principalmente, né, nem todas as professoras e pais conseguiram dar esse suporte necessário, principalmente sobre a sobrecarga de trabalho que foi imposta na pandemia, porque você estava em casa, você estava dividindo aquele espaço de trabalho com um espaço de aprendizagem do seu filho, você tinha que estar mediando, você tinha que estar lidando com as emoções dos seus filhos, e aí entra a questão de ter, sim, a necessidade, né, de políticas públicas sérias e comprometidas para que ocorra realmente uma implementação de educação inclusiva, tanto em contextos de crise quanto não, né? E aí vem com esse artigo que eu comentei, que fala que tem sim como ter, mesmo em contextos de pandemia, a inclusão desses alunos neurodiversos. E a gente não precisa... tem como ter opções alternativas para a gente incluir a todos e gerar um maior número assim, de bem-estar para todos. É isso, no geral. Obrigada, esse é o meu contato, e é isso. Maravilhoso, Larissa, o seu olhar, né? Sua sensibilidade em se enfocar nesse tema. Eu acho que fecha bem a nossa mesa, né? Nesse sentido de realmente dar uma nova visão sobre o que é o contexto também, né? Tipo, quando a gente fala um contexto, a gente está falando só de um espaço, de um ambiente, mas fala também de um contexto, como agora, né? Um contexto da pandemia, né? Esse contexto pandêmico, e daí o quanto que pode ser difícil, mas, por outro lado, o tanto que pode ser também possível, se há uma intenção, se há um desejo, né, de provocar mudanças, de provocar desenvolvimento. Eu acho que o olhar sobre as pessoas, né, com desenvolvimento atípico, né, é um olhar que sempre reivindica essa ideia, né, enfim, que eu me lembro que até que circulava um meme sobre isso, como a diferença entre justiça e igualdade, né, tipo... Foi oferecido o espaço, né, a oferta da educação à distância a todos, mas foi feito de maneira justa, né, foi feito de maneira justa e ajustada a essas pessoas. Então, eu acho que a reflexão sobre a ideia de contexto tem que passar realmente desde espaços, né, físicos aos espaços simbólicos também, né, para pensar nas dificuldades e nas possibilidades, realmente, e ratifica absolutamente a importância de uma intenção, né, de uma intencionalidade educativa real, para que seja possível, né, potencializar e promover o desenvolvimento. Eu acho que foi uma mesa lindíssima, Francisco, estou te vendo aqui, a gente já atrasou horrores, ninguém conseguiu ir cortando ninguém, então foi uma mesa lindíssima e, enfim, não sei se alguém quer fazer algum comentário mais sobre a mesa, sobre as apresentações, alguma reflexão. Já estamos estouradíssimas de tempo, mas, enfim, eu acho que se alguém tiver algo aí na cabeça borbulhando, que sempre há espaço para compartilhar. Eu adorei também, né, gente? Acho que muita informação importante, muita pesquisa ocorrendo, muita coisa avançando, e isso é muito bom, né? Para o conhecimento que a gente pode passar para as pessoas, para os professores. Quero dizer, eu esqueci o nome dela, mas a que está fazendo que é enfermeira, como que é o nome dela? Sou eu, Daniele. Daniele, estou super interessada, porque o meu trabalho foi com um prematuro também, né? Então, vou ficar bem acompanhando bem de perto, mas não foi em contexto hospitalar, foi em contexto escolar, né? Mas, enfim, as outras também bem bacana, acho que uma mesa muito bonita mesmo. Muito bonita, eu acho que a palavra melhor para definir é essa, realmente, né? Que dá esperança, oferece esperança, né? Isso mesmo,
Francisco, você chegou no finalzinho, mas se quiser fazer qualquer comentário, conhecedor dos trabalhos, fique à vontade. Não, eu teria gostado muito, bom dia para todos, desculpa, eu teria gostado muito de escutar, só escutei aí a Thais, então muito obrigado, e depois chegou a Larissa, escutei a Larissa, achei fantástica a proposta, Larissa, muito bom, parabéns. As outras pessoas eu não conheço, então não posso julgar. Tá bom, você não conhece. Não, realmente, espero que tenha sido rico, especialmente para elas. Eu acho, como eu falo, né, o desafio de expor para outro um projeto que está em construção, isso não tem preço. O crescimento que o projeto tem, só mesmo que ninguém fale um i para você, mas preparar para comunicar para outro já é um exercício fantástico. Então, espero a fala ajuda a organizar, né, o pensamento. Exatamente. Então, e além disso, que depois fica no YouTube, então aí qualquer cidadão do planeta pode vir a assistir. Então, realmente muito contente com esse exercício, agradecer a Silvia, realmente de coração, por você estar conosco. Obrigada, eu que agradeço, nossa, é um presente participar desses eventos. É uma honra para nós, você é uma pessoa maravilhosa, e eu acho que foi a Thais, que eu sempre brinco muito com ela, porque eu sempre falo, né? Thais é a pessoa que se levanta e dá um chute na canela dela. Então, para mim, só por isso eu sou fã dela. Então, isso para mim já é suficiente. Então, enfim, agradecer a todos vocês por estar conosco. Vinícius, eu sei que você levantou a mão, mas é rapidinho. Eu juro que dessa vez eu vou ser rápida. Eu também queria só agradecer, porque, assim, em primeiro lugar, eu estou muito feliz, porque é um motivo de honra ter você mais uma vez, você, a senhora, como mediadora. Senhora, gente, pelo amor de Deus. Mediadora de uma mesa em que eu participo, é um motivo de honra para mim. A gente não se conhece pessoalmente, mas, né, antes de eu já ler o seu trabalho, eu já ouvia falar muito de você pelo professor Francisco e pela professora Gabriela. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui. E estou muito orgulhosa, porque eu não conheço as meninas por conta dessa pandemia, mas nós somos do mesmo grupo de pesquisa. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. E eu fiquei muito orgulhosa porque elas são a nova geração e elas estão assim... Porque eu tinha um certo medo, eu falei, gente, a gente vai sair do mestrado, será que o pessoal vai dar conta de manter o nível? E elas estão arrasando, e elas estão... pensei mesmo, professor, falei, será que elas vão manter o nível? E estão mantendo, então melhor, entendeu? Melhor. A nova geração veio para dar um tapa na cara da velha geração. A nova geração vem para dar um tapa na nossa cara, e vocês estão demais, eu estou muito orgulhosa de vocês. E o professor Francisco é a minha inspiração. O professor Francisco e Gabriela são minha inspiração de vida. Maravilhoso, assim, ter o professor, saber que o professor gosta do meu trabalho me faz levantar e não desistir dessa vida. E assim, só para finalizar, eu até compartilhei no meu Instagram agora, botei a referência que você falou uma coisa que me emocionou muito, professora, que foi conhecimento gera poder. Uhum. Gente, botei Cavalcante 2021. Eu estou arrepiada. Conhecimento. E na infância, porque eu nunca tinha parado para pensar, né, do conhecimento gera poder na infância. A gente pensa nisso, né, no nosso desenvolvimento como adultos. A gente precisa ter conhecimento para a gente ser alguém quando adultos. Uhum. E pensar em você soltar isso, né, no desenvolvimento infantil, num processo de consciência fonológica, assim, eu tô muito emocionada. Obrigada, vou parar de falar.
Você já viu, né, Francisco, que foi uma mesa lindíssima, com intervenções lindíssimas por aqui, então você perdeu. A gente tem que fechar, que eu já estou sofrendo por Vinícius, que está aqui, coitado. Não, particularmente é só parabenizar no caso a Larissa, porque eu me senti muito íntimo, assim, a pesquisa dela, porque eu pesquiso a mesma coisa no contexto maranhense. Né? A minha pesquisa de TCC é como foi a atuação do psicólogo escolar para a inclusão de crianças autistas no período da pandemia. Então, nossa, estou muito suspeito para falar, porque é algo que aqui no contexto maranhense a gente percebeu assim um prejuízo muito drástico dessas crianças, sabe? Então, fazer essa investigação assim tem um poder social e político muito grande. E quanto mais isso for pesquisado nos estados, a gente consegue consolidar, né, um panorama nacional para endossar algumas políticas, tanto políticas públicas, né, quanto uma postura aí de ação para nós psicólogos, né, que estão dentro desse contexto escolar. Então, só parabenizar, a mesa foi incrível mesmo, e eu acho essa discussão muito, muito necessária. Isso mesmo, necessária, que não se percam, né? que não perdamos de vista essa discussão, realmente, é uma grande oportunidade. Eu que agradeço, Thaís, pelo amor de Deus. Para mim é um presente participar dessa mesa, sempre, né, quando o Francisco ou Gabi me escreve, eu sempre, ai, que bom, é como um carinho sempre, porque, primeiro, pelo contexto, né, de compartilhar, de acompanhar, de falar em português, de escutar português, de acompanhar tudo que está sendo feito, você me entende, né? Francisco me entende. Então, para mim, é sempre um presente, de verdade. Para mim, é um grande presente poder acompanhar tudo que vocês têm feito. É um presente, sim. Mas o seu português está intacto, o meu espanhol está um horror. Está precisando falar mais espanhol. Meu português ainda é da Bahia, viu, Vinícius? Vocês somos nordestinas. Tinha mais uma nordestina que eu reconheci pelo sotaque aí. Sim, a Joana, gente. Ai, muito sotaque gostoso hoje. A Aline é absolutamente baiana. Isso. Baiana. Enfim, ou seja, é um grande prazer, realmente. Muito bom. Então, pronto, vamos fechando aqui. A gente já extrapolou 42 minutos. Cá entre nós, menos mal que cada mesa tem o seu link. Silvia, pelo então menos é isso, gente. Não vão interromper a gente como foi na Jean Piaget Society, né? Que acabou. Não, que estresse, ô glória, ô maravilha. Não tem ninguém aí com a corda. Vinícius será bem-vindo no nosso grupo quantas vezes quiser. Para acompanhar as mesas redondas com atraso de 40 minutos. Atraso no término, no começo não, isso foi pontual, que fique claro. Muita coisa para falar. Então, pronto. Foi um prazer estar com vocês, a gente se mantém em contato. Eu acho que no começo eu acabei nem me apresentando, eu sou Silvia, para quem não me conheceu. Eu sou Silvia Cavalcante, sou psicóloga também, sou professora, eu trabalho na Universidade de Lleida, que está na Catalunha, na Espanha, e estou às ordens, viu? Meu e-mail, o Francisco tem, Gabriela tem, vocês eu acho que tem, se não posso também compartilhar. E estou muito, muito interessada e curiosa para acompanhar os trabalhos de vocês e conhecer todos os resultados aí. Contem comigo para o que for. Pode vir! Eu também! Esse é meu e-mail institucional. Eu tenho mandado ele porque meu Gmail está me acusando que não tem espaço desesperadamente. Então eu estou muito desesperada já com isso. Enfim, um prazer estar com vocês e vai estar gravando essa parte final toda. Olha isso, gente. Depois a gente edita. É ótimo. Vinícius está em São Luís? Assim. Isso, eu sou de São Luís do Maranhão. Muito bem. Maravilha. Então, gente, pronto. Obrigada. Um abraço, um prazer. Obrigada. Boa sorte para vocês nos projetos. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau.